Esse aqui vai ser um dos vídeos mais longos dessa série, mas talvez seja o que fique datado mais rápido, porque a temporada que vem pode ser muito boa para os 49ers, mas aí eu faço outro vídeo. Até lá, vamos contar um pouco da história do San Francisco 49ers através dos seus 5 Super Bowls. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports e hoje vamos continuar a nossa série dos Super Bowls dos grandes times, falando de San Francisco 49ers, um time que tá no meu coração, cara. Eu gosto muito dos 49ers, seja lá no começo, seja na época do Joe Montana, seja agora na época de Jimmy Garoppolo. Então esse vídeo vai ser o mais completo dessa série, eu vou contar a história do time do jeito mais dinâmico possível, mas eu garanto que quando terminar esse vídeo aqui, cara, você vai entender bastante da história desse, que é um dos times mais tradicionais da NFL. Antes do Joe Montana entrar para os 49ers em 1978, algumas coisas importantes aconteceram, como por exemplo a década de 50, que foi muito boa para os 49ers, quando eles tiveram a chamada Million Dollar Backfield, com 4 jogadores que entraram para o Hall da Fama. O quarterback Y.A. Title, esse é um nome difícil que eu provavelmente vou ter errado, e os running backs John Henry Johnson, Hugh McElhenny, deve ser isso, e o Joe Perry não é o guitarrista do Aerosmith. Também teve a história trágica do Tony Morabito, que foi o cara que fundou os 49ers, que ele teve um ataque cardíaco e morreu durante um jogo dos 49ers contra os Bears. Estava 17-7 para os Bears, eles ouviram essa notícia trágica no intervalo e depois os jogadores deram uma raça desgraçada e viraram 21-17 contra os Bears, cara. Pelo menos teve um final menos triste, né? A década de 60, por outro lado, foi bem ruim para os 49ers, mas foi nessa década que o técnico Red Hickey criou a formação shotgun, que é quando o quarterback fica algumas jardas atrás do center e recebe a bola tendo mais tempo de pensar antes de fazer o passe. É interessante que foi ele que criou isso e que é muito usado hoje em dia. A década de 70 deu uma melhorada e nos anos de 1970, 71 e 72, os 49ers ganharam os títulos da divisão. Mas em 70 e 71 perderam a final da conferência para os Cowboys. Os Cowboys, eles tiveram uma glória mais ou menos no mesmo tempo dos 49ers, inclusive nesse vídeo aqui vocês podem ver sobre isso, e foi difícil porque muitas vezes eles se enfrentavam para ver quem estava melhor. E em 72, por outro lado, eles perderam na rodada divisional numa virada histórica, cara. Foi também em 1970 que o estádio dos 49ers, que era o Kaiser Stadium, mudou para o Candlestick Park, que ficou até 2014. Porém, a temporada de 1978 foi uma das piores da história. Os 49ers fizeram 2 vitórias e 14 derrotas, e foi aí que Bill Walsh entrou como general manager e técnico do time, e aí as coisas começaram a mudar. Naquele mesmo ano, draftaram Joe Montana na escolha número 85. Agora, uma coisa importante sobre esse vídeo é que esse vídeo se complementa com esse aqui, que é o vídeo contando a história do Joe Montana. Vendo esses dois vídeos, você tem um entendimento perfeito de como foi a década de 80, que é a década mais importante de longe para os 49ers, mas que eu vou falar. Eu falei sobre o Joe Montana naquele vídeo e agora sobre os 49ers nesse vídeo, e aí tudo se complementa. Se a temporada passada de 77, 78 foi com 2 vitórias e 14 derrotas, a temporada seguinte, que Joe Montana entrou no time, foi pior ainda. 2-14 mais uma vez e foi muito ruim, mas o Montana não estava jogando ainda. O quarterback era o Steve DeBerg, e aí na temporada seguinte, aí sim o Bill Walsh começou a revezar entre o Joe Montana e o Bill Walsh e o Steve DeBerg para ver quem que estava melhor. Como eu também digo naquele vídeo lá do Joe Montana, foi nessa temporada que o Joe Montana fez, junto com os 49ers, uma das maiores viradas da história, que foi contra os Saints, cara, que foi uma virada de mais de 28 pontos, e que fez com que o pessoal falasse, não, esse cara tem que ser o titular definitivo, e Joe Montana se tornou então o quarterback principal. Também foi por aí que o running back Earl Cooper e o wide receiver Dwight Clark entraram pro time. O Dwight Clark é um cara maravilhoso, é aquele que eu já falei também naquele vídeo do Joe Montana, foi o que recebeu a The Cat, que fez uma das mais famosas recepções de todos os tempos, que foi a The Cat em 1981, em uma vingança dos 49ers em cima dos Cowboys depois de terem perdido por tantos anos no começo da década de 70. E foi com essa vitória que os 49ers foram para o Super Bowl e ganharam com certa facilidade dos Bengals no Super Bowl 16, mesmo levando 21 pontos na segunda metade do jogo. O Joe Montana foi MVP pela primeira vez.
Lembrando que o Joe Montana ficou de 79 até 92 nos 49ers, e aí a temporada de 1982 foi a última negativa para os 49ers em 17 anos. Se a 81 tinha sido muito boa, eles ainda estavam se reestruturando, e foi a partir daí que começou a ficar da hora. Em 1983, os 49ers chegaram à final da conferência, mas perderam para os Redskins num holding que ficou bem controverso, e ficaram fora do Super Bowl 18 por causa disso. Mas no Super Bowl 19, os 49ers de Joe Montana enfrentaram os Dolphins de Dan Marino, que é simplesmente um dos maiores quarterbacks da história, que também vai ter vídeo dele aqui no canal. E aí, apesar de terminar o primeiro quarto com os Dolphins ganhando, o jogo acabou 38-16 e os Dolphins nem chegaram a pontuar na segunda metade inteira do jogo. Joe Montana MVP de novo, e o San Francisco 49ers tinha o segundo Super Bowl em uma década. Mas estava longe da dinastia e da glória dos 49ers acabarem. Em 85, os 49ers já tinham o melhor quarterback da história, que era o Joe Montana, e eles draftaram simplesmente o melhor wide receiver da história, um dos melhores jogadores de todos os tempos, Jerry Rice. Eu falo do Jerry Rice no vídeo do Joe Montana, mas ele vai ter um vídeo próprio também, porque esse cara é simplesmente fantástico. No primeiro ano dele, ele já foi o Offensive Rookie of the Year, ou seja, o melhor jogador iniciante ofensivo do ano, fez incríveis jardas, mas estava longe de ser o que se tornaria o padrão do Jerry Rice mais pra frente. Mesmo assim, os 49ers não chegaram ao Super Bowl, o Joe Montana acabou machucando e acabou sendo um momento um pouco menos glorioso pros 49ers por pouco tempo. Mesmo assim, eles ganharam títulos de divisão, era um time acima da média, só não tava naquele nível de ganhar Super Bowl direto, né? Mas foi nessa época que o Joe Montana teve essa lesão um pouco mais forte, que sugeriram inclusive que ele se aposentasse, o que graças a Deus ele não fez, e ele voltou e aí apanhou pra caramba dos Giants nos playoffs, e Joe Montana se machucou de novo nesse jogo contra os Giants nos playoffs, e eles ficaram de fora na temporada de 1986. Foi em meio a tanta lesão do Joe Montana e um período meio de incerteza que o Bill Walsh achou melhor ir providenciando um outro quarterback, então ele pegou o Steve Young do Tampa Bay Buccaneers, e o Steve Young, ele é um quarterback fantástico e acima da média. Ele é um pouco apagado, ofuscado pelo Joe Montana, mas ele é fantástico, a gente vai ver isso nesse vídeo. Joe Montana volta então, já pensando que talvez ele vá ser substituído e tudo mais, ele volta em modo fúria em 1987, Jerry Rice começa uma dinastia maravilhosa, liderou a NFL em jardas, o que seria o primeiro de muitos anos em que ele lideraria a NFL em jardas corridas. Mesmo assim, a história termina muito triste, já que os 49ers são eliminados pelos Vikings, que ganhariam o Super Bowl naquele ano, e o Montana tava jogando tão mal que ele foi até pro banco no meio do jogo, ficou puto da vida. Foi nesse ano também que o Dwight Clark, que fez aquela recepção maravilhosa, se aposentou. Inclusive o Dwight Clark faleceu em junho de 2018, desse ano aqui, o que é uma coisa muito triste, porque foi um dos jogadores mais incríveis da NFL. A temporada de 1988 começou então muito tensa, e o Bill Walsh fez o que ele tinha feito antes, e começou a alternar entre o Joe Montana e o Steve Young, já que tava meio difícil a vida ali. Aos trancos e barrancos, inclusive com o Joe Montana machucando direto, ele tava sofrendo com lesões, eles venceram os Vikings da divisional e foram pro Super Bowl 23, ganhando de novo dos Bengals no Super Bowl. Esse foi o jogo que foi um dos mais difíceis e que o Joe Montana teve que conduzir uma campanha de 92 jardas para virar o jogo, faltando 30 segundos no relógio, o jogo famoso em que ele reconhece o John Candy, um ator famoso de Hollywood, no estádio. Eu também falo disso nesse vídeo, que se você não viu, você não pode perder. Esse foi o único dos Super Bowls em que o Joe Montana ganhou, que ele não foi o MVP, o Jerry Rice foi o MVP, o que era muito difícil de não ser, já que ele é um jogador fantástico. Bill Walsh se aposenta depois desse Super Bowl ganhado, mas mesmo assim os 49ers chegam de novo ao Super Bowl 24 em 1989, Joe Montana e Jerry Rice tendo as suas melhores temporadas até então. Steve Young realmente fica no banco nessa época, e eles ganharam dos Broncos por um resultado de simplesmente 55-10, batendo o recorde de pontos feitos pelo time vencedor e diferença de pontos, ou seja, a margem de pontos em Super Bowls. Joe Montana ganhou o terceiro MVP, o Jerry Rice não ganhou dessa vez, mesmo que pudesse muito bem ter dividido, né? E os 49ers tiveram uma das maiores temporadas da história da NFL. No ano seguinte, os 49ers sofreram de novo com os Giants na final de conferência e aquele fogo diminuiu um pouco.
Os anos seguintes dificultaram ainda mais a carreira do Joe Montana por causa das lesões, e aí o Steve Young também acabou sofrendo por lesões. Em 93, o Joe Montana, nessa treta com o Steve Young de não saber quem vai ser o principal e tudo mais, ele acaba indo para o Kansas City Chiefs, eu conto mais tudo isso naquele vídeo lá, e Steve Young acaba se tornando o principal quarterback dos 49ers e acaba mostrando todo o seu potencial, porque ele é realmente muito bom. Então, os 49ers chegam a mais um Super Bowl 29 em 1994, em que eles ganharam do San Diego Chargers por 49-26 e Steve Young ganhou o MVP. Uma coisa importante é que a primeira temporada sem o Joe Montana foi difícil para os 49ers, eles chegaram à final da conferência, o que é um resultado maravilhoso, mas perderam lá, e aí em 94, essa temporada maravilhosa em que eles ganham o Super Bowl mais uma vez, inclusive nessa temporada de 94, em que eles ganharam o Super Bowl, eles jogaram com os Chiefs de Joe Montana e perderam. Foi uma temporada difícil, teve muita briga, muita polêmica com o técnico George Seifert, mas mesmo assim eles chegaram lá no Super Bowl 29 e ganharam. Foi assim que os 49ers se tornaram o primeiro time a ganhar 5 Super Bowls, e foi num espaço de tempo muito pequeno, de 1981 até 1994, mas não ganharam mais nenhum desde então. Os anos seguintes não foram fáceis, e mesmo com números bons, um time ainda acima da média, ganhando títulos de divisão, eles não chegaram mais a Super Bowls e acabaram não chegando nem em finais de temporada mais. Finais de conferência, desculpa. Steve Young e Jerry Rice acabaram se machucando em 1997, mas voltaram em 1998, fizeram temporadas maravilhosas, e foi nesse ano que teve a chamada The Catch 2, em que Steve Young fez o passe maravilhoso que deu a vitória contra os Packers, que eles já tinham sofrido há um tempo atrás, mas mesmo assim não chegaram muito longe. Steve Young acaba se aposentando em 1999, tendo ganhado um Super Bowl, que é muito bom, e Jerry Rice se aposenta em 2000, sendo simplesmente um dos melhores jogadores da história, não só o melhor wide receiver da história, e isso encerra de vez esse período glorioso dos 49ers. Mas todo time que chega no topo, ele demora pra ir decaindo. Os 49ers chegaram aos playoffs em 2002, fizeram um jogo incrível contra os Giants, ganharam de virada 39-38, uma virada incrível, mas foi muito polêmico. Falaram que teve uma falta que não foi dada para os 49ers, que devia ter sido dado, mas não deu muito certo. Os 49ers só iam chegar nos playoffs de novo em 2011 com Colin Kaepernick e Jim Harbaugh, mas isso é bem mais pra frente. Até chegar essa temporada de 2011 foi difícil pros 49ers, mas foi aí que Jim Harbaugh drafta Colin Kaepernick, que é um quarterback maravilhoso, aquele que começou todas as polêmicas de se ajoelhar durante o hino e que hoje não tá em nenhum time, mas eles chegaram ao Super Bowl mais uma vez, no Super Bowl 47 contra Baltimore Ravens, que é muito interessante. Colin Kaepernick contra Joe Flacco, quarterback dos Ravens, e principalmente os irmãos Jim e John Harbaugh. O John Harbaugh era técnico dos Ravens e foi ele que levou a melhor nesse duelo de irmãos, 34-31 para os Ravens no Super Bowl 47. O MVP foi o Joe Flacco, e aí que começou a dúvida se ele é ou não um quarterback de elite. Foi em 2014 que o estádio dos 49ers mudou do Candlestick Park para o atual Levi Stadium, que é tão lindo quanto o anterior, mas a vida do 49ers não tem sido fácil desde então, temporadas muito ruins, instabilidade dos quarterbacks e tudo mais, mas aqui tá a profecia do Golim, os anos ruins passaram para os 49ers. Os 49ers estavam tendo uma temporada muito difícil nessa última de 2017, 9 vitórias seguidas, até que chegou Jimmy Garoppolo, que era a reserva do Tom Brady. Ele chegou nos 49ers como quarterback titular já e ganhou simplesmente todos os jogos em que ele foi titular. Os 49ers então usaram o draft para melhorar a linha ofensiva e eu já profetizei aqui, o Super Bowl 53 entre Patriots e 49ers. As expectativas estão muito altas para os 49ers nessa próxima época, estão falando que a glória deles vai voltar, e eu torço muito para isso, porque eu gosto muito dos 49ers, e eu acho que o Jimmy Garoppolo pode liderar essa campanha incrível que os 49ers podem ter por aí, e eu já acho que vai ser nesse ano, mas eu quero saber de vocês também acham que os 49ers vão voltar à glória que tiveram de 80 até, podemos dizer, o final da década de 90, que foi quando começou a cair lentamente? E eu quero saber principalmente, gostaram desse vídeo? Ele teve um trabalho de pesquisa ferrado, foi bem difícil, e vocês viram que ele é bem longo também, então se vocês gostaram, não deixem de dar um gostei aí embaixo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu morro de orgulho desses vídeos e eu espero que vocês gostem deles também. Se faltou alguma informação também comentem aí embaixo e a gente se vê no vídeo que vem, tá bom? Um grande abraço pra todos vocês, galera. Fui!